No vídeo de hoje, ingressos caros para a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing. Elitismo é a palavra? Lei da oferta e procura? A questão é mais prática do que parece? Vamos lá, vamos tentar achar um meio do caminho nessa história, mas antes, like do vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Bom sábado, bom fim de semana para todo mundo. Bom, R$400, deixa eu colocar a matéria do GE, do dia 7, da Luísa Sá. Com ingresso a R$400 na semifinal da Libertadores, Flamengo promove aumento de 121% em relação a 2022. E aí, os preços de fato chamam a atenção. Setor Norte, por exemplo, R$400. O Sul, mais barato, R$350. Preço cheio, tá? É o famoso preço cheio para o público geral, para quem não é sócio. E aí a matéria lembra, por exemplo, dos ingressos da última semifinal de Libertadores que o Flamengo disputou contra o Vélez, 2022. A Norte, que agora está custando 400, custou 160. A Sul, o setor Sul que está custando 350, custou 200. Né? Então, por exemplo, Leste Superior agora está 450, contra o Vélez estava 250. Enfim, aí a matéria é muito interessante porque a Luísa vai pegar dados do Banco Central, cálculos do Banco Central, e aí, de acordo com esses cálculos, o valor corrigido, que aí você tem a correção da inflação e tal, o valor corrigido do setor norte ficaria, em 2022, R$180,83, ou seja, um aumento de 112%, porque o setor norte salta de 180 para R$400. Então, estamos diante de um aumento de 112%, de acordo com cálculos do Banco Central, correção monetária e tudo mais, em relação à última semifinal que o Flamengo disputou. Ok? Então, dado esse panorama, contextualizando, principalmente para quem não é flamenguista, que não está sabendo, né, não estava por dentro de toda essa polêmica, dos preços e tal, dado o contexto. Muito bem. O presidente do Flamengo, o BAP, deu uma entrevista essa semana, o Luiz Eduardo Batista, explicando que a estratégia de preços varia de acordo com os jogos e com o momento da temporada. E aí ele argumenta o seguinte, além disso, né? A semifinal, para nós, é a final, em termos de arrecadação de bilheteria. Porque é o último jogo em casa, porque a final é em campo neutro e em estádio fora do país muitas vezes, nesse caso será em Lima, no Peru, se é que vai ser, né? Porque a presidente do Peru, a Dina Boluarte, foi destituída do cargo pelo parlamento na sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta-feira, e o Peru mergulha numa nova crise política. Não para um cara no cargo de presidente do Peru, é uma coisa impressionante. Aliás, eu fiquei impactado com a taxa de popularidade dela. Ela era uma das presidentes mais impopulares do mundo. Ela tinha uma taxa de popularidade que variava de 2% a 4%. Pô, não dá nem para ir na padaria comprar um pão. Pelo amor de Deus, ninguém gostava. Enfim, então, ontem já saiu um burburinho de que essa final pode mudar. Vamos ver, tomara que não, porque isso gera um puta transtorno, né? As pessoas já estão vendo logística, passagem. Eu sou... Fazendo um parêntese aqui, não perdendo o fio, eu já volto, como vocês sabem. Eu sou entusiasta da ideia, eu acho que é legal a mobilização em torno do jogo único, eu acho que é um bom produto, tem um potencial de arrecadação gigantesco, né? Você pega a final da Libertadores Fluminense e Boca, por exemplo, no Maracanã, teve mais de 30 milhões de reais de arrecadação com bilheteria, é um negócio, né, em termos econômicos, fantástico. Mas no caso da América do Sul, além da dificuldade de deslocamento do continente, não é fácil, você não está na Europa, que você pega um trem, vai de um país para o outro e chega lá em 2 horas, não é Europa, aqui é um parto para você viajar para os países vizinhos, né? Tem a questão econômica de uma população que é mais pobre que a população europeia e a nossa instabilidade política nos países do continente, que é uma coisa assustadora, né? Assustadora. Enfim, vamos ver, mas por enquanto a final está em Lima. Voltando, eu não perco o fio, como vocês sabem, as falas do BAP. Então o BAP argumenta que a final é a semifinal, né, em termos de arrecadação.
É o último jogo, porque no último jogo, na final mesmo, a arrecadação fica 75% com a Conmebol. No ano passado foi assim. 25% dividido para o Botafogo e para o Atlético e os 75% restantes do bolo de arrecadação, tudo com a Conmebol. Então, o BAP tem um argumento aqui, ele tem um ponto. Tá? A minha visão sobre esse assunto, ela é muito menos apaixonada do que da maioria. Não é uma questão de ficar em cima do muro, nem ficar de um lado, nem do outro. A questão é de enxergar todos os lados da questão. E esse eu acho que é o grande problema, porque nem todo mundo está enxergando todos os lados da questão. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Então ele diz assim, precisamos arrecadar essa grana agora, né? Precisamos fazer esse dinheiro agora, porque não vamos ter como fazer depois, porque na final não tem conversa. Se você coloca o preço barato, palavras do BAP, os ingressos acabam em 2 horas e todo mundo diz que você é sacana. Se coloca muito caro, você tem reclamações. O Flamengo tem tido público recorde em todos os jogos, estamos respeitando as prioridades dos sócios torcedores. E aí ele diz assim, ninguém quer pagar mais, eu entendo, mas são escolhas. Cabem 70 mil no Maracanã. A gente tem lotado a casa. Na rodada 27, quando você é líder, é diferente de quando seu time está lá embaixo. Na segunda rodada, quando você não sabe se o seu time vai longe ou não, R$80 é caro. Agora, na rodada 27, R$80 é barato. Enfim. Então, ele tem pontos aqui, tá? Esse ponto da arrecadação da final da Libertadores já abordamos agora aqui, né? Faz sentido. É a tua última janela para fazer uma renda braba. Quando ele fala aqui do valor que na segunda rodada pode ser caro, R$80, mas na 27ª com o time liderando, podendo ser campeão, pode ser barato demais. Nós estamos falando do velho conceito da lei, da oferta e da procura, tá? Por isso que eu digo que a minha visão sobre esse assunto, ela é mais prática e menos apaixonada, como eu tento ser sempre, né? Mais pragmático na hora de analisar. Então, lei da oferta e procura. O que determina isso? É a relação entre a quantidade daquela galera que tem um produto para oferecer e daquela galera que quer consumir esse produto, certo? Aí esse cálculo é feito justamente de acordo com esse interesse. Se a oferta for maior do que a procura, o preço vai baixar. Não tem jeito, porque senão vai encalhar, né? Então, tem pouca gente procurando e tem muito produto aqui. Baixa para a gente desaguar o estoque, né? No caso de um produto ou um serviço, enfim. Se a procura, agora o contrário, se a procura for maior do que a oferta, os preços tendem a subir, não é? Puxa vida, eu tenho aqui um serviço, um produto, tem gente botei um valor, tem gente pra caramba procurando, muita gente quer. Dá pra gente subir um pouco mais esse valor. Essa é a lógica, tá? Lei da oferta e procura, certo? Então, faz sentido, diante dessa lógica, a fala do presidente do Flamengo. O jogo tem mais apelo. Uma semifinal de Libertadores, ela é mais cara. Ela é realmente mais cara. Tem um outro ponto, mas depois eu vou dizer o que não faz sentido, tá? Ou o que está faltando nesse pensamento do presidente do Flamengo. Que tem um ponto aí que está faltando, que é bem importante. Vou chegar lá. Ele nessa fala, ele diz aqui, agora na rodada 27, R$80 é barato para ver o Mengão tratorar e virar líder do campeonato de novo e se encaminhar para ganhar a porra toda. Aí ele dá uma risada. Esse é o outro ponto aqui que eu quero destacar. Os custos no futebol estão elevadíssimos, como todo mundo sabe. Todo mundo sabe, elencos milionários, bilionários. E existe uma exigência cada vez maior do torcedor para que os clubes montem equipes competitivas. O torcedor quer um baita elenco, quer opções de banco, o torcedor quer ser campeão o ano todo. Torcedor de todo mundo, não só do Flamengo, não só do Palmeiras, de todo mundo. O corintiano quer a mesma coisa, mas sabe que o clube está endividado. O São Paulino quer a mesma coisa, mas sabe que o clube está endividado. O Santista quer a mesma coisa, mas sabe que o clube é muito mal gerido e endividado. E por aí vai. Isso vale para todo mundo. Todo mundo quer. Para que você consiga atender a esse anseio, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, uma gestão responsável dos recursos e, segundo, aumentar a tua receita significativamente sempre que houver a possibilidade. Né? A galera está querendo que eu gaste mais.
eu preciso arrecadar mais. Bilheteria é uma forma de arrecadação. Semifinal de Libertadores é um jogo de um apelo enorme. É hora de fazer dinheiro. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Então, eu entendo que é difícil equilibrar esse prato. O desejo do torcedor quer craque. Eu quero craques no meu time. Tá bom, mas como é que você equilibra isso? Você precisa ter receita para isso. Mas como que você vai gerar receitas sem deixar de olhar para um público consumidor que é importante e que compõe a maioria da tua torcida, que é um público economicamente menos favorecido? É aí que eu quero chegar. Aí que eu acho que é o ponto central da discussão. Eu não vejo problema, de verdade, em você pegar um setor do Maracanã, ou 2 setores do Maracanã, ou 3 setores do Maracanã, quantos forem, eu não sei exatamente como é que é a divisão, o Maracanã mudou tanto, mas enfim, você pegar alguns setores e jogar esse preço para o alto. Faz parte, é uma semifinal de Libertadores da América. Agora, você não pode deixar, e eu acho que esse é o erro, que os dirigentes do futebol brasileiro têm cometido, você não pode deixar de contemplar, de determinar um percentual, um espaço do estádio. E não é um espaço tipo a geral antiga no Maracanã, não. Que você jogava a galera pobre lá, a galera nem via o jogo. Nem via o jogo. Cansei de ser xingado pelo Geraldino, porque eu, como repórter de campo, eu passava na frente da geral e os caras já não estavam vendo nada. Quando o repórter ficava parado ali na beira do campo, esperando o jogo terminar, que a gente ainda entrava no campo, ainda entrevistava o cara na saída do gramado, puxava os cabos, a gente ficava ali em pé, no meio do campo, entre os bancos, em frente à geral. Aí o cara não via nada, o cara só via as pernas da gente. Seu filho da puta, vai se foder, vai... A gente só ouvia xingamento. Normal, coitado, o cara pagou ali 3, 4, 5 reais, um dinheiro que faz falta pra ele. Ele nem consegue ver o jogo, os caras na frente. Não é isso. Isso acabou, ainda bem. É destinar um setor do espaço, um setor do estádio, um espaço digno, para o camarada que tem menos renda continuar alimentando essa paixão pelo clube dele. Porque o nosso país é um país formado de uma maioria de pessoas com renda muito baixa. Muito baixa. Em todas as torcidas... Em todas, você pode pegar todas, a maior parte será composta por torcedores de renda baixa. Agora tem uma discussão do imposto de renda aí, por exemplo, né? Estão mudando a tributação, vai incidir agora uma tributação maior em pessoas com renda alta. Aí eles fizeram uma linha de corte de 50 mil reais de remuneração mensal para começar a subir essa tributação. Essa galera não compõe 1% da população brasileira. 1%. 1%. É a minoria da minoria. A grande maioria é a galera que não tem condição de pagar 400 reais. Então você precisa olhar para quem tem a condição de pagar os 400, beleza, o cara tem grana, pum. Mas eu preciso ter um pedaço aqui, onde eu vou contemplar, onde eu vou olhar para esse torcedor de uma renda mais baixa, que é apaixonadíssimo por futebol e que, tem um detalhe aí, geralmente, isso não é uma ciência exata, tá? Mas geralmente é um público que tem um comportamento no estádio de apoio, de incentivo, diferente do cara mais abastado. Um efeito claro, perceptível, não precisa ser sociólogo, não precisa ser nada. Um efeito muito... Precisa entender futebol, acompanhar futebol, entender as transformações, viver o que a gente já viveu em outros tempos, isso também ajuda, né? Quem está sendo formado agora na geração das arenas, né? Na geração do ingresso a 400 reais, talvez não consiga ter essa visão. Quem viu o Maracanã antigo, dos anos 90, né? Até ali o início dos anos 2000, aí vem aquele monte de reforma e tal, vai entender melhor o que eu estou dizendo. Hoje, você tem um claríssimo, nítido esfriamento do ambiente do estádio de futebol no Brasil. Nítido. O perfil do torcedor que frequenta a arquibancada mudou. As festas diminuíram, o apoio durante os jogos, em alguns casos, diminuiu, mudou esse perfil. E assim, tem coisas que mudaram para melhor. Eu gosto, ou para melhor, ou foram mudanças boas. Enfim, mudanças para outros elementos interessantes, como o mosaico, por exemplo. Eu acho interessante o mosaico. Eu prefiro a festa antiga, papel picado, né, chuva de rolo de papel higiênico, bandeira. Prefiro. Mas acho o mosaico legal pra caramba.
É uma novidade dos tempos atuais. Boa. Tem mosaicos lindos aí. A torcida do Fortaleza fez mosaicos maravilhosos, foi uma das pioneiras. Torcida do Botafogo, tantas outras. Muito legal. Gosto. Foi um ponto positivo. Mas um ponto negativo é que muitas vezes você não tem mais aquele apoio total e restrito a um público que... E aí talvez por uma questão de perfil socioeconômico, cultural, etc. É um público que às vezes... ele muito mais contempla o jogo de futebol, o espetáculo, do que se envolve com ele, do que participa diretamente dele. O torcedor, como a gente sempre ouvia, é o 12º jogador, e é mesmo, e ajuda muito. Eu acho que existe um impacto muito grande, positivo e negativo, do que vem da arquibancada. Então, isso também é algo ruim. O Flamengo sempre foi um clube, e aí voltando a falar especificamente do Flamengo, muito popular. Muito. O Flamengo é o clube do povão, o Flamengo é o clube das massas, o Flamengo é o clube que tem torcida em maior número entre os mais ricos e os mais pobres. O Flamengo lidera em tudo, tudo. O Flamengo tem muito rico torcendo por ele e tem muito pobre torcendo por ele. E muito mais pobre do que rico, porque o Brasil é muito mais pobre do que rico. E isso é um fenômeno que ocorre com todas as torcidas. Então eu acho que o grande erro que ainda se comete é não olhar para essa galera. E é em tudo, tá? E é em tudo. É em material esportivo, no preço da camisa do clube quando você bota para vender, que o torcedor médio comum, o cara que ganha, agora tem a isenção, tá aí o corte, né, do imposto de renda, 5 mil reais, esse cara não tem grana para dar 500 pau numa camisa. Vai faltar na renda dele, vai faltar para pagar as contas em casa, vai faltar para botar comida na mesa, vai faltar para pagar os impostos, né? Por mais que deem aliviada agora no imposto de renda aí, mas, pô, a gente ainda paga imposto pra caramba, e o mais pobre paga muito, porque a gente tem uma concentração de cobrança no consumo e tal. Aí pô, 500 pau, aí você vai botar 500 pau no peito do cara para ele comprar uma camisa, 400 pau no peito do cara para ele comprar um ingresso para uma semifinal de Libertadores, mais o que ele vai gastar com transporte ou estacionamento, enfim, mais com o que ele vai gastar com comida, precisa comer alguma coisa no estádio, beber alguma coisa no estádio. Às vezes quer levar o filho, quer levar a filha, quer levar o marido, quer levar a esposa. É impossível. É impossível. Então, eu acho que o que fica dessa discussão e de tantas outras sobre essa temática recentemente é um apelo à sensibilidade. Não tem problema arrecadar, não tem problema aplicar os preceitos da lei da oferta e procura, não tem problema. Aproveitar janelas de oportunidade como uma semifinal de Libertadores para botar muito dinheiro para dentro. Eu acho ótimo que os clubes sejam saudáveis financeiramente e faturem tanto como o Flamengo fatura. Quem dera todo mundo faturasse como o Flamengo fature. Quem dera todo mundo tivesse essa força de marca e essa capacidade administrativa. Mas você não pode deixar de voltar o olhar para o grosso da sua torcida. Lá ele. Você não pode... Você tem olhado aí, né? O grosso da sua torcida é importante você olhar sempre para ele. Não pode deixar de contemplar essa parcela. Não pode deixar de pensar em ações. O que eu vou fazer para manter esse torcedor próximo do dia a dia do clube, consumindo, porque o torcedor quer consumir. Não importa o rico ou o pobre, ele quer consumir, ele quer comprar o pay-per-view, ele quer comprar a camisa, ele quer comprar o ingresso. Mas você precisa dar oportunidades para que todas as faixas de renda consigam consumir o futebol. E, infelizmente, o futebol está esquecendo dessa parcela que é muito grande e que é a essência desse negócio. O futebol chegou onde chegou, ainda mais num país como o nosso, justamente graças a esse perfil de torcedor. E os clubes não podem virar as costas para esse perfil de torcedor. É exatamente o que eu penso. Entendo um lado e entendo o outro. Tem pontos aqui que a gente entende, tem pontos aqui que a gente entende. E aí você forma a sua opinião a respeito. Tá bom? Bom sábado para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.